eu vou olhar aqui o que é isso. Então, eu vou usar muito o livro do Polantzas. Foi o início da gravação, professora. Ah, tá. Eu vou usar muito o livro do Polantzas, Fascismo, Ditadura, e também a Crise das Ditaduras, para falar do tema do Estado, né? Do tema proposto, que é imperialismo e Estado. O tema central, né, vai ser o papel do Estado nessa etapa do capitalismo, que é o imperialismo. E também falarei da forma fascista que esse Estado assumiu na transição para a hegemonia do capital monopolista, nas duas experiências mais conhecidas, que é a Itália e na Alemanha, que são os casos estudados no livro do Polantzas, Fascismo e Ditadura, também no livro do Guérin, Fascismo em Grande Capital, que foi recentemente traduzido para o português e que vale muitíssimo a pena conhecer, ler. Então, o imperialismo, primeira coisa que a gente precisa, o primeiro registro que eu devo fazer aqui, diz respeito à definição do imperialismo, né? O imperialismo, como na definição leninista, que é incorporada pelo Polantzas, né? O imperialismo como uma etapa superior do capitalismo. Ou o imperialismo igual a capitalismo monopolista, é a mesma coisa, né? Então, o imperialismo igual a capitalismo monopolista, né? O imperialismo ele não pode ser compreendido apenas como domínio político dos estados dominantes sobre os estados dominados, como uma opção de política dos estados imperialistas, uma opção pelo expansionismo. Nem pode ser compreendido meramente como uma solução para restrições ao consumo nos mercados centrais, né? Isso tudo, esses aspectos são efetivos, mas são secundários, né? O que o imperialismo é, de fato, é o capitalismo monopolista, né? Então, capitalismo monopolista e imperialismo é a mesma coisa. Então, essa definição leninista, né? O Lenin, usando o Wilferding, o Robson, escreve esse livro, Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, Etapa Superior do Capitalismo, é definitiva, né? O imperialismo é o capitalismo na sua fase monopolista. Quem fala em imperialismo, fala em capitalismo, né? E quem fala em capitalismo, monopolista, fala em imperialismo, é a mesma coisa. Então, isso é importante, é uma distinção central. Por quê? Se a gente pensar ali na conjuntura pós-ataques do 11 de setembro, né? Se a gente pensar na reação dos Estados Unidos a esses ataques, ali naquele contexto se falou muito em imperialismo, identificado a força, ao militarismo, como se o imperialismo fosse isso, e não o próprio capitalismo, ou seja, como se o capitalismo pudesse não ser imperialista, como se naquele momento ali ele estivesse sendo imperialista por uma opção dos Estados Unidos. Não é isso. O capitalismo monopolista é o imperialismo, né? Imperialismo é o capitalismo monopolista. Então, essa é uma distinção muito importante, até porque tem muita gente que não gosta do imperialismo, critica o imperialismo, mas não critica o capitalismo. Não tem o menor sentido. Por quê? Porque o capitalismo monopolista é o imperialismo. O imperialismo é o capitalismo monopolista. Então, essa fase que nós vivemos, a partir, né, segundo Lenin, na virada do século XIX para o século XX, o capitalismo virou o imperialismo, né? Então, nós estamos nessa etapa, que é o imperialismo, o capitalismo monopolista. Então, essa é uma distinção muito importante, né? Que está ali muito bem exposta pelo Lenin e que é a posição do Polantzas e de boa parte dos marxistas. O capitalismo monopolista é o imperialismo, né? É o capitalismo monopolista. Agora, o livro do Lenin traz apontamentos sobre política, apontamentos sobre os estados usurários, né, e os estados dependentes, mas é, sobretudo, um livro de economia. O próprio Lenin adverte que é uma análise econômica do imperialismo, né? E o Polantzas retoma isso. Olha, ali nós temos uma análise essencialmente da economia.
Resumidamente, o que o Lenin diz sobre o imperialismo, sobre a economia capitalista nessa fase superior? Ele diz isso, né? Que o imperialismo constitui a etapa do capitalismo, né? Se identifica essa etapa, que é o capitalismo monopolista, na qual a concorrência entre muitos capitais dá lugar à concentração e centralização, né, de indústrias inteiras, de todo o sistema bancário em mãos de um punhado de empresas gigantescas, né? Então, é um processo intenso de monopolização da economia. O traço marcante desse processo é a fusão do capital industrial com o capital bancário, que dá origem ao moderno capital financeiro, né? Imperialismo quer dizer domínio do capital financeiro. A monopolização da economia, ao mesmo tempo em que dá origem ao capital financeiro, ela é impulsionada pelo desenvolvimento deste capital, e esse processo, lógico, está colado, identificado, a internacionalização, a mundialização, né, do capital imperialista, né, dos países centrais, pelo mundo. Então, isso vai, lógico, promovendo o desenvolvimento do capitalismo em âmbito mundial, que é um desenvolvimento desigual, né, hierárquico, assimétrico, ou desenvolvimento desigual e combinado. O imperialismo você não consegue definir o imperialismo descolado dessa ideia de desenvolvimento desigual e combinado. Não, o desenvolvimento é desigual e combinado, né? Isso vai promovendo uma hierarquia entre estados e economias nacionais. Então, esse aspecto é central, né? E o central mesmo é que essa fase superior, essa etapa superior do capitalismo, se caracteriza pelo domínio do capital financeiro em escala mundial. Então, Lenin diz lá, né, a exportação de capitais e a repartição do mundo entre grupos capitalistas internacionais e grandes potências, né, é condição e resultado do predomínio do capital financeiro e da sua transformação, né, em força motriz do desenvolvimento. Né? Então, domínio do capitalismo monopolista, quer dizer, domínio do capital financeiro. Né? E capital financeiro entendido aqui como no Ferdinand, né, esse capital, esse grande capital que se forma a partir da fusão entre capital bancário, né, e capital industrial, produtivo, formando, né, esses grandes grupos que representam o capital financeiro internacional. E esse capital financeiro, ele passa a ser, então, no século XX, a força motriz do desenvolvimento capitalista em escala mundial. Agora, essa concentração, essa monopolização econômica não significa fim da concorrência, fim da competição capitalista. Pelo contrário, ela é acirrada, né? Porque o desenvolvimento do capital financeiro eleva de patamar a competição, eleva de patamar a concorrência entre capitais, né? De origens similares, do mesmo país, do mesmo continente, mas de capitais imperialistas em geral, né? Porque você também não pode falar em capital imperialista como um todo único e homogêneo, porque existe a questão da origem, né? De que países eles provêm, e existe também o próprio fracionamento, né? Por atividades, ramos e tudo mais. Então, o próprio capital imperialista ele é muito fracionado. E a competição entre os capitais imperialistas ela segue intensa nessa fase monopolista. Então, é um erro achar que essa etapa superior, né, do capitalismo monopolista, do imperialismo, acaba com a competição, acaba com a concorrência. Não, eleva de patamar, porque você tem um desenvolvimento muito grande do capitalismo. Né? O desenvolvimento do capital financeiro ele não trava o desenvolvimento do capitalismo produtivo, pelo contrário, ele alavanca, né? Ele cria as condições para esse capital produtivo, industrial em especial, se expandir pelo mundo inteiro. Então, não há uma relação propriamente de contradição, no sentido de negação, entre capital financeiro e capital produtivo. Não, essa fusão ela é muito
produtiva para o desenvolvimento do capitalismo em âmbito mundial, e é o que confere aos países centrais capacidade de dominar o mundo, de dominar as economias e estados dependentes. Então, o par do imperialismo, lógico, é a dependência, a teoria da dependência que foi desenvolvida na América Latina, né? Então, não será eliminada nessa etapa, na etapa monopolista a concorrência, hipótese alguma, né? Então, como diz o Lenin, a rivalidade entre várias potências com vistas à hegemonia, à conquista de territórios, não tanto por eles próprios, mas para enfraquecer e minar, né, a hegemonia dos concorrentes, é essencial, né? Você tem vários casos, né? Pode recorrer à história para demonstrar isso. Então, se você pegar o período JK no Brasil, o Juscelino queria trazer a indústria de duráveis para cá, especialmente a indústria de automóveis. Ele convida os Estados Unidos se opõem. Para que vocês precisam de indústria de automóveis? Né? A gente exporta para vocês. Aí eles, aproveitando a concorrência capitalista mundial, convidam empresas europeias, elas vêm, às vezes também vêm. Então, quer dizer, não é propriamente porque os Estados Unidos, ou que inicialmente não tinham interesse, precisem do mercado brasileiro para se desenvolver. Não precisa. Eles vêm para evitar que esse mercado seja dominado por concorrentes europeias, né? Então, a ideia da competição ela tem que vir antes da ideia de necessidade, porque a gente tem visões sobre o imperialismo que são um tanto pobres, que colocam essa ideia de que o capitalismo central só se desenvolve porque tem a periferia para garantir esse desenvolvimento, ou que ele se desenvolve graças, né, a essa relação, as relações, né, de dependência que envolvem o mundo periférico. Não, essa relação de necessidade, ela existe, pode existir, evidentemente, em graus variados, né, existe, historicamente é comprovável, mas o elemento central, o dínamo desse processo é a concorrência. Você vem para um mercado periférico, muitas vezes, só para evitar que ele seja ocupado pelos seus concorrentes. Essa ideia já está lá no Lenin e precisa, na minha opinião, até hoje precisa ser melhor desenvolvida, porque a ideia de que o centro precisa da periferia é muito forte, né? Assim, a periferia ajuda, é uma grande ajuda, mas não é que o centro não se desenvolveria, não viraria potência sem a periferia, né? O definitivo para a situação de potência é a capacidade inicial de fazer a revolução industrial primeiro, né? Quer dizer, quem chega primeiro ocupa um espaço que o pessoal que vem depois não ocupará, dificilmente ocupará, né? Lógico que eu estou falando em termos muito relativos por causa do fenômeno China, né? Mas eu tinha um professor que ele dizia, olha, capitalismo tardio, capitalismo, né, no caso brasileiro, que é o capitalismo tardio, da Alemanha ou da Itália, já é atrasado, e isso já tem consequências para o desenvolvimento do capitalismo nesses países, e a consequência mais terrível é o fascismo na fase de transição para o capitalismo monopolista. Mas no caso dos capitalismos tardios, retardatários do século XX, como é o caso brasileiro, a situação é muito mais difícil, né, muito pior. E esse professor dizia, olha, capitalismo tardio é chegar na festa quando a bebida acabou, né? Quer dizer, você realmente chegou tarde, né? Então, o momento em que ocorre a Revolução Industrial, de certa forma, é central, né? Um aspecto fundamental para se entender as hierarquias na cadeia imperialista, né? Como o Polanyi salienta, essa cadeia imperialista, ela tem os elos mais fortes e os elos mais débeis. E para entender essa diferenciação, você precisa focar no momento em que as revoluções industriais ocorreram. Então, mas tudo isso para dizer que você também não entende o imperialismo sem pensar o desenvolvimento do capitalismo em âmbito mundial como sendo desigual, né? Desigual, hierárquico, assimétrico mesmo, que tem a ver com o momento em que se faz a Revolução Industrial. Mas tudo isso eu estou falando das características econômicas da fase do capitalismo monopolista, né, ou do imperialismo. E o que interessa para o Polanyi, sobretudo, né, é um grande teórico da política, da esfera política, preocupado em construir uma teoria, né, regional do político, da esfera política, né?
O que interessa para o Poulantzas é entender o imperialismo, né? Entender o Estado na fase do imperialismo. O livro, especialmente o livro Fascismo e Ditadura, é magnífico, né? É magnífico porque ele vai justamente entender, lógico, procurar entender o Estado fascista, né? Como uma forma de Estado que marcou a transição para o domínio do capitalismo monopolista na Itália e Alemanha, mas ele vai discorrer sobre o Estado na fase imperialista. Então, você teria, na análise do Poulantzas, essa distinção. Você tem o Estado na fase de transição, que não precisa ser necessariamente fascista, foi assim no caso da Alemanha e da Itália, mas não é uma necessidade. Mas esse Estado na fase de transição, ele é mais intervencionista, como nos Estados Unidos do Roosevelt, é mais intervencionista sem ser fascista. Então, você tem o Estado no imperialismo, na fase da transição, e você tem o Estado no imperialismo em geral, né? E é com essa distinção que o Poulantzas opera, né? Então, olha bem, o pensamento althusserdiano, ele trabalha, né, ele opera com a ideia, com o conceito de modo de produção, como uma articulação de esferas, de instâncias, basicamente, né, a articulação das esferas econômica e política. Tem a ideológica, mas a ideológica eles nunca definem, porque concretamente não existe, né? Concretamente, o ideológico é um efeito dessa articulação entre a esfera econômica e política. E aqui, então, quando você transita de um modo de produção ao outro, no interior de uma formação social, né, você transita do feudalismo para o capitalismo, do escravismo para o capitalismo, como no caso do Brasil, você tem uma predominância do Estado, né? O Estado sai à frente, digamos assim. E quando você faz essa transição já no interior do modo capitalista, da etapa concorrencial para a etapa monopolista, né, para o imperialismo, você também tem um Estado à frente, um Estado que é mais intervencionista, né? Que é importante salientar que o Estado é sempre intervencionista, que essa história de capitalismo sem Estado não existe. Ali, se a gente voltar no texto do Marx da acumulação primitiva, a gente já vê isso, o Estado está lá, o Estado é a força parteira da sociedade nova. Mas o Estado, na fase concorrencial, é possível afirmar que o Estado, na fase concorrencial do capitalismo, é menos intervencionista do que ele será no imperialismo. No imperialismo, o Estado é intervencionista mesmo. E, na fase de transição, é mais intervencionista, seja na versão fascista, seja na versão do Roosevelt nos Estados Unidos. É mais intervencionista. Essa etapa de transição é uma etapa de crise caracterizada pela crise econômica, política, ideológica, né? E o Estado é o elemento central para operar, para conduzir essa transição. Então, você tem essa questão. Uma coisa é o Estado no imperialismo, né, que é mais intervencionista mesmo, e outra coisa, no interior dessa definição, é o Estado na fase da transição, né? No estágio ali de transição para o domínio, para a hegemonia do capitalismo, do capital monopolista. Então, eu acho essa definição do Poulantzas magnífica, né? Porque você tem ali a premência, né? A predominância do Estado mesmo nas fases de transição, seja a transição de um modo de produção a outro no interior de uma formação social, seja a transição para uma fase a outra, né? Como a transição da fase concorrencial, já no interior do capitalismo estabelecido, para a fase monopolista, ou seja, para o imperialismo. E tem a famosa frase lá, a afirmação do Lenin, que na virada do século XIX para o século XX, o capitalismo virou imperialismo. Aí tem toda a discussão se tem imperialismo antes ou depois do capitalismo, ou só depois do capitalismo, quer dizer, você haveria imperialismo desde a antiguidade, ou você só pode falar em imperialismo no capitalismo, né? A partir do final do século XIX, entrada
e século XX em diante, né? Eu acho que o imperialismo, na definição aqui do Lênin, do que o Polanyi segue, imperialismo, nesse sentido aqui de domínio do capital financeiro, evidentemente que a gente só pode falar de imperialismo e também de dependência a partir mesmo da virada, né, da fase concorrencial para a fase monopolista. Né? O imperialismo é um fenômeno do capitalismo, né? Do capitalismo. E é uma etapa, né, segundo Lênin, em que o velho capitalismo, né, concorrencial caducou e o novo representa uma fase de transição a algo distinto. O novo, que é o imperialismo, representa uma fase de transição para algo distinto, né? Na medida em que as suas características fundamentais começam a se converter na sua antítese. Mas isso não quer dizer que está dado que o imperialismo vai destruir o capitalismo. Então, o Polanyi vai fazer uma crítica muito importante, né, às visões da Terceira Internacional. Né? Não está dado que a gente entrou na fase do imperialismo e que essa fase é a fase da decadência e o capitalismo vai acabar, porque é uma fase em que ele nega, né, a sua essência, de certa forma, ou as condições, os pressupostos que garantem a sua reprodução. Isso não existe. O capitalismo só acaba com revolução, e revolução é um movimento político. Então, o Polanyi, ele vai criticar muito a leitura da Terceira Internacional, o economicismo da Terceira Internacional, até algumas posições que entendiam que o fascismo era um preço a se pagar para se alcançar o fim do capitalismo. Imagine, né? Nem se alcançou o fim do capitalismo e o capitalismo, desde o final do século XX, é esse capitalismo neoliberal que o Boron chamou de fase superior do imperialismo, né? É um imperialismo mais acentuado. Então, é preciso insistir nisso, e o Polanyi está fazendo essa crítica que ele faz à Terceira Internacional, é muito importante por isso, porque o economicismo, ele é inimigo da revolução, essa que é a verdade, né? Porque você só consegue fazer a transição da sociedade capitalista para a sociedade pós-capitalista, socialista, por meio de processos revolucionários. E revolução é sempre um processo político, de construção de forças revolucionárias. Então, o economicismo da Terceira Internacional, em boa medida, contribuiu para a ascensão do fascismo. Então, é uma crítica que ele faz à posição da Terceira Internacional, que é muito importante, né? E essa ideia, né, de que o capitalismo acaba porque ele está em crise, você vê isso muito hoje, o capitalismo está em crise, a sua crise terminal, isso e aquilo. Bom, o capitalismo só acaba quando você tiver forças revolucionárias organizadas com força para destruí-lo. Né? Não é assim, a economia entra num estado de decadência, de crise. Não, a crise, para quem é a crise? Né? A gente está vendo isso agora, para quem é a crise? A crise para os trabalhadores, o capital vai muito bem, olha o Brasil, a crise no Brasil. Para quem é essa crise? Né? Quer dizer, o capitalismo ele não acaba por determinação econômica, ou o desenvolvimento das forças produtivas não leva mecanicamente ao fim do capitalismo. Ele pode levar água ao moinho da revolução, pode contribuir, mas não é essa coisa, não é mecânico. Então, essa crítica que o Polanyi faz à posição da Terceira Internacional, eu estou chamando a atenção aqui, porque é muito importante mesmo. O economicismo é uma posição muito ruim, né? Muito ruim para se pensar, para se discutir a construção de um mundo não pós-capitalista, socialista. Então, a tese, né, essencial com respeito ao imperialismo e ao Estado é essa. Na etapa monopolista, né, ou seja, no imperialismo, o papel do Estado se expande. E na fase de transição para o imperialismo, né, na fase de transição do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista, pode assumir a forma de Estado de exceção, bonapartista, ditatorial ou fascista. No livro Fascismo e Ditadura, o Polanyi está interessado na definição do Estado fascista. Fascista.
E aí, né, ele vai, portanto, partir da definição leninista do imperialismo, que, como eu disse, é essencialmente econômica, para tratar efetivamente da dimensão política, né? Seja na fase de transição para a hegemonia do capital monopolista, que no caso da Alemanha e da Itália ocorreu sob o fascismo, e fala, lógico, né, do papel do Estado no imperialismo de maneira geral, depois dessa fase de transição. Depois dessa fase de transição, o Estado continua intervencionista, é mais intervencionista, mas não é tão intervencionista como na fase de transição. Para o Polantzas, né, o fascismo ele não deve ser encarado como um fenômeno isolado, superado na história do capitalismo. Não, é sempre uma possibilidade. Né? Uma das formas é o regime, né, que a forma de estado de exceção pode assumir. Sempre uma possibilidade, não é um fenômeno datado, superado, que nunca vai se repetir. E nem é necessariamente, né, uma resposta a uma crise revolucionária. Tanto o Polantzas como o Guerrin mostram que as forças revolucionárias, que os movimentos revolucionários ali na Itália e na Alemanha já estavam derrotados. Então, também não é que o fascismo emerge como uma necessidade para se destruir movimentos revolucionários. Você pode não ter movimento revolucionário e o fenômeno se desenvolver. Agora, no Brasil, né, como muitos têm falado, em neofascismo, ou identificado o bolsonarismo ao fascismo, não tem crise revolucionária nenhuma no Brasil, né? Não tem nem partido revolucionário. Então, quer dizer, não é uma resposta. Aliás, os trabalhadores brasileiros estão bem fracos, né? Bem sem condições de reagir e de lutar, porque a situação está muito grave. Então, não é uma reação a movimentos revolucionários. Ele pode ocorrer, e no caso da Alemanha e da Itália, os movimentos operários de tendências socialistas, revolucionários, já estavam destruídos, derrotados. Então, não é isso, né? Então, o Polantzas, ele vai para analisar a luta política, as várias frações, né, para entender a ascensão do fascismo na Itália e na Alemanha, e vai identificar, né, a pequena burguesia como a base de apoio, né, para a ascensão do fascismo nestes países. Então, esse texto, Fascismo e Ditadura, que eu vou falar mais, é um texto de teoria política, não é um texto propriamente de história do fascismo italiano e alemão. Eles aparecem como estudos de caso para ilustrar a teoria política. Aqui vale um comentário sobre o método, né? O método do Polantzas aí é maravilhoso também, porque ele vai para a história, né? Os autosserianos são muito criticados por ignorarem a história, por faltar recheio histórico na construção teórica. Neste livro, eu acho que o Polantzas foi muito feliz nessa busca do recheio histórico para definir, para construir uma teoria política do Estado fascista e do Estado na etapa superior, né, no imperialismo. E como eu disse, né, o entendimento aqui é do modo de produção como articulação, né, das esferas econômica, política e ideológica, mas não esquecer a ideológica, que o que interessa mesmo é a combinação das esferas econômica e política. No Polantzas, isso aparece, né? Mas ele oscila, às vezes, entre as três esferas, ou as duas, mas definitivamente são as duas, e essa definição do modo de produção está muito bem exposta e desenvolvida no Décio Sais, seja no livro dele lá sobre a formação do Estado burguês no Brasil, seja no capítulo dele no livro História do Marxismo no Brasil. Né? Então, modo de produção não está definido aqui essencialmente de maneira econômica, não se restringe, né, a relação forças produtivas e relações de produção. O modo de produção consiste na articulação, na relação de dependência recíproca entre a esfera econômica e a esfera política, o que é também uma definição de modo de produção muito mais rica, porque não é economicista. A gente tem que sempre escapar ao economicismo. O Guarenda vai criticar essa posição, vai dizer que não tem nada a ver com Marx, porque para o Marx, o modo de produção segue uma definição econômica, está, né, ligada a essa relação indissociável entre o desenvolvimento das forças produtivas e relações de produção, e que o pensamento autosseriano é uma heresia em relação ao Marx, nesse sentido.
né? Mas a própria visão do Gorender, quando ele faz essa crítica, é muito economicista, né? Na minha opinião, essa definição do modo de produção como uma relação de dependência recíproca entre as esferas econômica e política é muito mais rica, sobretudo porque escapa de qualquer economicismo, e o economicismo, como eu disse, é sempre uma postura muito ruim para a luta política, né? que induz a erros como os erros apontados aqui pelo Polantzes, no caso da ascensão do fascismo, né? Então, é importante, né, que, lógico que a ideia de determinação, em última instância, é pelo econômico, mas também a gente esquece que não é uma ideia muito boa, né? O que interessa aqui é essa ideia que está muito bem exposta no Décio Sais, do modo de produção, da definição de modo de produção, como, né, uma relação de dependência recíproca entre as esferas econômica e política. E essa relação de dependência recíproca entre o político e o econômico, ela é muito evidente no texto da acumulação primitiva, né? Tem marxistas que dizem, não, o Capital é um livro de economia, o Estado aparece muito pouco. Então, se você vai ali para o texto da... Não é verdade no livro inteiro, mas se você vai, sobretudo, ali para o capítulo 24, né, a ideia de que há uma relação de dependência entre o econômico e o político é evidente, né? Então, essa definição de modo de produção é muito rica, né, por escapar das armadilhas do economicismo. E o Polantzes vai defender, né, que é preciso entender o imperialismo na sua dimensão política, né? Esse livro é uma fascismo e ditadura, né? O objetivo é esse, né? Entender o imperialismo na sua dimensão política. A tese central, como eu disse, é essa, né? O Estado é mais intervencionista na fase imperialista, na etapa imperialista, né? E ele é mais intervencionista na transição, ali na transição para o domínio, a hegemonia do capitalismo monopolista, e ele é, depois, passada essa fase de transição, mais intervencionista mesmo, se a gente comparar com o período do século XIX, da fase concorrencial. Então, a característica... E ele é intervencionista, chama atenção, né? Ele é, sobretudo no pós-guerra, ele é intervencionista no aparelho econômico, né? Quer dizer, o Estado passa a gerir várias empresas em setores estratégicos, no campo dos serviços sociais, né? É o que muita gente chama de Estado empresarial. Então, o Estado, a presença do Estado na esfera econômica como empresário, né? Com o Estado dotado de empresas. Então, isso é uma característica do imperialismo, da fase imperialista. O capitalismo liberal acaba com isso? Não acaba, né? Ele acaba ou reduz ou restringe a dimensão social do Estado, né? E pode, lógico, em vários, sobretudo os países da periferia, eliminar, restringir a dimensão empresarial do Estado, por meio das privatizações. Mas o Estado, ele, na fase do capitalismo neoliberal, que a gente pode, ali, a maneira do Boron falar que é a etapa superior do imperialismo, né? Nessa etapa superior do imperialismo, que é o capitalismo neoliberal, o Estado é fundamental para a economia, né? A gente vê isso em toda crise, as crises são mais frequentes, e toda crise o que acontece? O Estado vem e salva os capitalistas, né? Injeta dinheiro, a gente viu isso na crise de 2008, injeta dinheiro agora na crise da pandemia, é o Estado mesmo, né? Então, quando se fala em diminuição do Estado, em redução do papel do Estado, é redução do papel do Estado na esfera social, né? É redução do papel do Estado assistencial, digamos assim, né? Não é a redução do papel do Estado para a reprodução e funcionamento do sistema econômico capitalista. Não, aí isso aí segue firme e forte, né? Então, o capitalismo neoliberal não significa que o Estado se retira da economia. Não pode mudar a natureza, ele pode deixar de ser um Estado empresarial ou reduzir a sua participação como Estado empresarial. Ele, sobretudo, reduz, né, a oferta de serviços sociais, a dimensão social do Estado, mas ele continua sendo a relação de dependência da economia capitalista para se reproduzir com relação ao Estado, aumenta na fase do capitalismo neoliberal. Essa é uma visão muito política
né? Alguém poderia falar, não, a tua visão é muito politicista, muito política do que é o capitalismo, e especialmente do que é o imperialismo na fase neoliberal. É política mesmo, mas é a mais acertada, porque a gente precisa olhar para o Estado. Não dá mais para ignorar que o centro da dominação, né, como já ensinou lá o Lenin, é o Estado. Né, é o Estado. Então, mas o fascismo, lógico, ele é um fenômeno econômico, político e ideológico, inserido, portanto, na fase superior do capitalismo. Isso também é importante, por quê? Porque não tem fascismo antes do imperialismo. Né? É um fenômeno que não pode ser entendido em dimensão apenas nacional, como eu disse, tem a ver com o desenvolvimento desigual do capitalismo em âmbito internacional. Né? É preciso olhar o lugar do país na cadeia imperialista para entender a ascensão do fenômeno fascista, sobretudo ali nos casos paradigmas, né, que é a Itália e a Alemanha. Então, você não consegue entender em dimensão meramente nacional, olhando só, né, para as lutas políticas em âmbito doméstico, nacional, não. É fundamental ver a localização do país na cadeia imperialista, no caso do Brasil, isso é essencial. A gente nunca teve fascismo no poder no Brasil, a gente já teve forças fascistas ali, como o integralismo, fascismo no poder central é a primeira vez, né? No sentido de que o bolsonarismo, aqueles 12% ali de bolsonarismo que as pesquisas identificam como bolsonaristas radicais, né? E que apoiam incondicionalmente o governo, é a primeira vez que forças ideologicamente fascistas chegam ao poder do Estado. Né? Mas isso não mudou ainda a forma do Estado, que é um outro aspecto muito importante, né, que eu vou falar daqui a pouco. Mas, enfim, o que o Polanyi está dizendo é que a Alemanha e a Itália constituíam elos fracos na cadeia imperialista, porque chegaram mais tarde, porque não tem a mesma participação no processo de colonização. Então, eram elos fracos, e porque você tem ali elementos ainda, sobretudo na esfera política do passado feudal, né, que limitavam, restringiam a conformação de um Estado nacional moderno. Então, ele vai apontando as causas ali, né, do fascismo ter ascendido nesses países, relacionado ao fato de que eles eram países, elos fracos, lógico, no andar de cima da cadeia imperialista, porque você tem os elos fracos na cadeia imperialista no andar de baixo, que é o caso das periferias, né? A Alemanha e a Itália não são países periféricos. Mas eram elos fracos, então eu estou dizendo assim, elo fraco no andar de cima, né? Ali na lista das potências. Elo fraco na cadeia imperialista, no mundo periférico, lógico, a situação é muito pior. E também outra questão, o fascismo não era inevitável, isso é importante, o fascismo não era inevitável, mesmo ali no contexto da transição, né, da fase concorrencial para a fase monopolista. E aí o Polanyi e o Berran, melhor que o Polanyi, na minha opinião, vai mostrando os erros políticos do campo progressista e das forças burguesas, das forças socialistas, né, que permitiram essa, de certa forma, que não se deram conta, né? Sobretudo na Alemanha. A Alemanha é um país adiantado, um país já imperialista, desenvolvido, não tem a menor possibilidade do fascismo se desenvolver, se estabelecer na Alemanha. Errou, pode se estabelecer em qualquer país, né? Então foi um erro de análise, que é um erro de análise economicista. Por quê? Porque você fala, o desenvolvimento das forças produtivas na Alemanha é avançado, não vai dar fascismo, porque o desenvolvimento das forças produtivas garante a forma liberal de Estado, não garante nada, pode se dar fascismo mesmo, né? Como nos Estados Unidos agora, recentemente. Forças fascistas que dominam, que mudam a forma de Estado, mas elas vão corrompendo o regime político. Então, essa é uma distinção importante, que é a distinção entre tipo de Estado, forma de Estado e regime político. O tipo de Estado é capitalista, o fascismo emerge nesse tipo de Estado, como uma forma de exceção do Estado capitalista. Agora, a forma de Estado, né, a forma de Estado diz respeito à organização, quer dizer, o Estado pode conter ou não um órgão de representação parlamentar, o parlamento, né? Quer dizer,
No caso de um Estado autocrático, de um Estado de exceção, você tem um monopólio do exercício do poder político por um dos poderes, geralmente o executivo. No caso do Estado liberal, democrático liberal, você tem um órgão de representação, né, eleito, que é o legislativo. Então, essa monopolização do poder por um dos poderes que caracteriza, né, o regime de exceção diz respeito à forma de Estado, a forma de Estado. Agora, o regime político, em geral, né, ele corresponde à forma de Estado. Se você tem uma forma de Estado democrático liberal, você tem um regime político liberal. Que ele tem as liberdades individuais, a liberdade de organização político-partidária, de organização sindical, liberdade de imprensa, etc., etc. Né? Então, em geral, se a forma de Estado é democrática liberal, o regime político é democrático liberal. Há essa correspondência. Não é uma lei. Né? Pode haver dissonância, então, para vocês entenderem, para ficar mais fácil o que eu estou querendo dizer. Né? Se a gente pensar o Brasil, antes de 30, o Brasil oligárquico, você tem uma forma de Estado liberal. Né? Tem parlamento, tem divisão dos poderes, tem eleições periódicas, tal, relativo à liberdade de imprensa. Tal. Agora, tem o fenômeno do coronelismo. O fenômeno do coronelismo, no âmbito do regime político, corrompe a forma liberal. E não é disfuncional, é perfeitamente funcional ali para o domínio do capital agroexportador. Né? Não é uma coisa disfuncional, não, é funcional. Aqui no caso do fascismo, da ascensão do fascismo, acontece a mesma coisa. Né? O fascismo, a forma do Estado pode permanecer por um tempo, né? Liberal, democrático liberal, mas o fascismo vai se espalhando, vai se disseminando, e no âmbito, né, da luta política, né, que diz respeito, e o regime político concretamente vai mudando e vai adentrando ao Estado, porque o fascismo não avança se ele não entrar no Estado, e entra sobretudo no aparelho repressivo, no aparelho policial, aparelho judiciário. Então, muita gente fala essa distinção entre tipo de Estado, forma de Estado e regime político é excessivo, é muito teoricismo. Não é importante, porque nesses momentos em que há um certo descolamento, vai ocorrendo, vai se desenvolvendo um certo descolamento entre a forma de Estado, que pode se manter formalmente democrática liberal, e o regime político, que vai mudando, né, concretamente, na prática, é importante para entender situações como a atual. Você tem aí um movimento ainda minoritário, felizmente minoritário, mas fascista, né? Fascista, porque o que é o fascismo? O fascismo é esse desejo de eliminar o outro, de eliminar a oposição, de destruir as instituições liberais. O fascismo é antiliberal, né? Politicamente antiliberal, pode ser economicamente liberal, mas politicamente é antiliberal, ele quer destruir essas instituições que mantém formalmente a independência, formalmente sempre com alguma efetividade, né, a independência dos poderes, ele quer acabar com a liberdade de imprensa, ele quer eliminar a oposição. Então, nesse sentido, é possível dizer que o bolsonarismo mais radical é fascista, sim, é ideologicamente fascista, né, e que já penetrou em frações importantes do aparelho estatal, do aparelho repressor, né? Então, o Estado fascista é sempre uma possibilidade Estado capitalista de exceção. Quer dizer, não existe sustentação histórica para a tese de que o desenvolvimento das forças produtivas, né, que um país no qual o capitalismo é bastante avançado, que o desenvolvimento das forças produtivas impede a destruição do regime político liberal. Não, o fascismo pode se desenvolver. Né? Daí os Estados Unidos, né, com o Trump, foi uma coisa bem, uma forças fascistas, né, que estavam dispostas a destruir, se pudessem, né, o regime democrático liberal nos Estados Unidos. É sempre uma possibilidade. Né? Então, é um estado de exceção, distinto do bonapartismo. O bonapartismo é outro tipo de estado de exceção, distinto da ditadura militar, né? Mas, lógico que há componentes, né, das três formas no Estado, em qualquer estado de exceção. Qualquer estado de exceção, ele é meio bonapartista, ditadura militar e fascismo. Só que o que interessa é ver
né, o que domina, o que predomina. O Estado fascista, né, então, é uma forma específica de Estado de exceção, que não deve ser confundida com outras formas, porque é uma forma crítica, né, aguçada, pior, digamos assim, né, de Estado de exceção. Eu já falei, uma distinção importante, então, é essa entre forma de Estado e regime político. Não é descartável, não é dispensável, é importante para entender situações como a que nós estamos vivendo atualmente, né? Então, é preciso considerar que há tipo de Estado, a forma de Estado e a regime político, né? E que pode haver essa que não é disfuncional, pode ser disfuncional, mas não é necessariamente disfuncional, esse descolamento entre, ou a corrupção da forma democrático-liberal no âmbito do regime político, né? Uma dissonância, que, como eu falei, na minha opinião, ocorria no Brasil, né, sobre o fenômeno do coronelismo. O fenômeno do coronelismo era, né, para a gente entender o coronelismo, a gente tem que ir para o regime político. Mas vamos voltar aqui à questão entre imperialismo e fascismo, né, para falar propriamente do Estado fascista, né, um Estado inserido na etapa superior do capitalismo, mas especialmente, notadamente, ou de fato, concretamente, né, inserido na fase de transição para o capitalismo monopolista, um Estado mais intervencionista, e passada essa fase ele continua intervencionista, menos, lógico, mas continua intervencionista, porque a característica do imperialismo, do ponto de vista político, é essa: o Estado é mais intervencionista. No pós-guerra tem várias correntes de teoria de Estado que defenderam isso, tem o pessoal que defende, né, a tese lá do capitalismo monopolista de Estado. Então, o que eu estou dizendo, várias teses que apontam para esse maior intervencionismo do Estado na etapa imperialista, né? E o Polanyi vai, então, destacar, né, novas funções desse Estado, né, e a presença do Estado no próprio aparelho econômico produtivo. Bom, mas eu estou insistindo muito que ele é mais intervencionista, mas isso não quer dizer que o Estado liberal da fase anterior não era intervencionista. O que o Polanyi está dizendo, né, é que no imperialismo ele é mais intervencionista, né? E o Estado fascista é o Estado de tipo capitalista ainda mais intervencionista, porque corresponde a uma fase de transição, e nas fases de transição o Estado é sempre mais premente, mais importante, se adianta as relações de produção, no caso da transição de um modo de produção a outro. Mas o fascismo não é uma necessidade dessa fase de transição, e aí, lembrando novamente, os Estados Unidos fez essa fase de transição sem passar pelo fascismo, né? Foi, na verdade, para entender por que foi a forma fascista, no caso alemão, tem que olhar, no caso italiano, tem que olhar para a luta política no interior desses países, e tem que olhar, muito tristemente, para os erros do campo antifascista, seja o liberal burguês, seja o campo socialista, comunista, né, e a posição da própria Terceira Internacional. Depois tem outras questões desse livro que são importantes, que ele parte ali da ideia do Estado integral, do Gramsci, né, a ideia dos aparelhos ideológicos de Estado. Eu não vou me estender nessas questões, até porque eu discordo muito dessa tese do Gramsci, do Estado integral, mesmo do Althusser, aparelhos ideológicos de Estado, depois na discussão, se vocês quiserem perguntar. Mas o que eu quero falar aqui um pouco, né, é dos países dependentes, né? No livro A Crise das Ditaduras, o Polantzas faz menção, né, ao Estado dependente, e algumas considerações ali sobre o Estado dependente, o que seria o Estado dependente, né? Isso é muito importante, porque no Brasil o que a gente tem é um Estado dependente. Então, eu vou resumir a tese geral do Polanyi sobre o Estado na fase imperialista. A tese geral é essa: o Estado é mais intervencionista, e na fase de transição para o imperialismo ele pode assumir a forma de exceção bonapartista, ditatorial ou fascista. No Brasil, a gente sabe que
na fase de transição da economia agroexportadora para a economia industrial, ele assumiu a forma ditatorial, a ditadura Vargas. E depois, na transição para a fase do capitalismo monopolista mesmo, né, a fase ditatorial, a ditadura militar. Porque, lógico, essas mudanças, essas fases de transição são muito marcadas por crises, né? Crise política, social, crise econômica, e aí a saída, né, autocrática caracterizou inúmeros casos de transição para a etapa monopolista. Mas o Brasil não teve nenhuma ditadura, nenhum estado de exceção fascista no poder. Não teve fascismo no Brasil, né? Você tem alguns estudos ali durante a ditadura militar, o Teodoro dos Santos, que vão falar em estado fascista, mas não teve, porque o fascismo ele é um movimento de massa, né? De mobilização das massas, e com uma base, né, de apoio muito grande, no caso do fascismo italiano e alemão, na pequena burguesia, né? Essa dimensão, né, da mobilização de massa, de movimento de massa, é central para se falar em fascismo, assim como, lógico, a presença de um líder. Mas, assim, do ponto de vista ideológico, né, você tem aspectos que a gente identifica em várias situações nas quais não há, por enquanto, condições de emergência do Estado fascista, né? Então, a ideologia fascista ela é anti-universalista, ela é elitista, ela é machista, ela é misógina, né? Como toda ideologia machista, ela é racista. Então, é uma ideologia, digamos assim, anticientífica, ela é contra a cultura, é contra a educação, contra a ciência. É uma ideologia antiluminista, digamos assim, né? E uma ideologia muito conservadora no pior sentido, né? E essa ideologia, ela é característica dos movimentos de extrema-direita, né, hoje. Então, há uma ideologia fascista aí em difusão que caracteriza esses movimentos de extrema-direita. E é curioso aqui, só para fazer porque eu me lembrei de uma outra live que a gente fez, é curioso por quê? Porque muita gente equipara, né, o fascismo ao stalinismo, o totalitarismo fascista e o totalitarismo stalinista, mas é muito diferente, né? Não estou dizendo que um é melhor que o outro, não tem melhor nessa história, né? O stalinismo é horrível também. Mas o que eu estou dizendo é que, do ponto de vista ideológico e da base de apoio, é diferente. A ideologia, né, socialista é uma ideologia universalista, que defende a igualdade entre os homens. A ideologia fascista ela é anti-universalista, né? Ela é racista, ela é misógina, ela é hierárquica, né? Muito diferente do ponto de vista ideológico. E do ponto de vista da base de apoio também é diferente, né? O socialismo tem como base de apoio o movimento operário, o fascismo tem como base de apoio, né, principal a pequena burguesia. Então, essa comparação, equiparação entre o totalitarismo fascista e o stalinismo, ela é muito equivocada, né? Porque são movimentos muito distintos, igualmente condenáveis, mas distintos. É preciso, do ponto de vista histórico, sociológico, prestar atenção nessas distinções, né? Bom, mas se tem imperialismo, tem dependência, né, que é a questão que nos interessa aqui, e uma das produções mais interessantes da teoria social latino-americana, ou pelo menos mais conhecida pelo mundo, e que está sendo muito retomada ultimamente, é a teoria da dependência, né? A teoria da dependência, a gente tem aquilo que se chama teoria marxista da dependência, cujos grandes expoentes são Marini, Teodoro dos Santos, Bambira, o Frank, né? Então, Samir Amin também transita pela teoria marxista da dependência. E você tem a denominada a teoria da dependência do Cardoso e Faleto, que também tem vários seguidores, né? O Ivas, o pessoal da Unicamp, o pessoal do Rio. Então, são duas correntes principais, digamos assim, no interior
da teoria da dependência. O Amin vai colocar também a teoria do sistema mundo como uma terceira vertente, mas, enfim, da teoria da dependência, nós temos essas duas vertentes, e os grandes representantes dessa teoria são brasileiros, né? Então, a denominada teoria marxista da dependência e a teoria da dependência do Cardoso e Faleto, né? Liderada pela obra do Cardoso e Faleto. Eu não vou falar das diferenças entre as correntes, nada disso, porque eu quero encerrar aqui a minha exposição falando do Estado dependente, o que seria o Estado dependente. O Estado dependente é basicamente um Estado importador de capitais. Quer dizer, ele precisa, ele faz desenvolvimento capitalista importando capitais, seja na forma de investimentos indiretos, seja, né, empréstimos ao Estado, seja na forma de investimento direto. Então, ele é um Estado importador de capitais. Não é um Estado exportador de capitais. Ah, mas e o subimperialismo brasileiro? O Brasil exportou capital. Bom, gente, isso é irrisório, não, que o Brasil exportou de capitais nessa fase que muitos chamam de, nessa prática que muitos chamam de subimperialismo brasileiro. Mas tem a menor importância isso aí, né? Meia dúzia de empresas que vão ali para a América Latina, para a África, isso não dá para falar que o Brasil, que o Estado brasileiro é um Estado exportador de capitais, né? Convenhamos, ele é essencialmente um Estado importador de capitais, né? Um Estado devedor ali, como aparece no Lênin. E essa dependência financeira na esfera do Estado, ela é definitiva na caracterização do Estado na periferia do capitalismo. Né? Por quê? Porque ela vai conferir aos interesses dos capitalistas dos países centrais, né, do capital, os representantes do capital imperialista, um poder político muito grande sobre o Estado. Né? O Estado dependente é um Estado cuja gestão da política econômica é muito subordinada aos interesses desse capital estrangeiro, desse capital imperialista, porque ele depende, né? É um Estado importador de capitais, e ele faz desenvolvimento, quando ele faz desenvolvimento, ele faz importando capitais, né? Isso, seja na fase da dependência ali até 30, na qual nós produzíamos produtos primários, importávamos produtos industrializados, importávamos capital, sobretudo, na forma de empréstimos ao Estado, mas também alguns investimentos diretos. Né? Depois nós temos a fase do pós-guerra, que ali no Fernando Henrique aparece como nova dependência, que é aqui de instalação aqui de unidades produtivas, né, filiais estrangeiras, e aí há desenvolvimento industrial nesse modelo dependente associado, né? E nós temos a fase atual de dependência na fase neoliberal do capitalismo, que é uma fase muito dura para a gente, que dificulta muito essa combinação entre desenvolvimento e dependência que foi possível no pós-guerra, né? Foi possível no pós-guerra fazer desenvolvimento capitalista com dependência. Agora está muito difícil fazer isso, né? Ou impossível, talvez, para alguns países, efetivamente impossível, talvez seja o caso do Brasil, mas ainda não teria como afirmar com certeza. Né? Então, o Estado dependente ele é produto desse desenvolvimento desigual do capitalismo em âmbito mundial. É aquele sujeito que chegou na festa tarde demais. Né? Chegou tarde demais, querido, agora você vai ter que fazer uma vaquinha para sair para comprar bebida e vai pagar mais caro. Né? Então, é mais ou menos isso. Então, o Estado dependente ele é produzido, né? Ele é produto ele emerge nesse processo de desenvolvimento desigual e combinado. Né? E o que acontece na fase atual, né? Na fase atual do capitalismo neoliberal, é que ficou muito difícil para este Estado fazer desenvolvimento, né? Pelo menos desenvolvimento dependente. Está muito difícil. Por quê? Porque além do fato, né, dele ser um Estado dependente, importador de capitais, você tem, né, desde o final do século passado, a inserção de países novos como produtores de manufaturados, né, especialmente países asiáticos, especialmente a China, ali, né, que no final, na virada do século, e agora, né, cada vez mais
desponta como uma potência, já é a segunda potência, tem gente que fala que até 30 ela será a primeira potência. Então, quer dizer, a concorrência no mundo periférico, que depende da importação de capitais, seja na forma de investimento indireto, seja na forma de investimento direto, a concorrência por capitais estrangeiros ficou mais acirrada. E a concentração e centralização do capital em mãos de poucos também se aguçou. A situação está muito desvantajosa, né? Os autores, o Décio Sais, o Fiore, o Ami, que trabalham com essa ideia de uma nova fase da dependência, vão dizer exatamente isso. Somem as vantagens que, bem ou mal, existiam ali na fase da nova dependência, do pós-guerra, quando foi possível fazer desenvolvimento industrial em parceria, né, com o capital estrangeiro. As vantagens desaparecem e ficam só as desvantagens, né, porque esse capital imperialista está mais interessado em adquirir o que já existe por meio das privatizações de empresas estatais ou da compra, né, de empresas privadas, está mais interessado nos recursos, né, no controle dos recursos naturais que ele precisa, do que em fazer investimento direto, produtivo, industrial novo, que gera capacidade, que gera emprego e renda nova. Né? Não, ele quer adquirir o que já existe. Né? Então, essa fase atual da dependência, que corresponde à nova etapa do imperialismo, a gente não consegue entender sem relacionar, né, a história, no caso do Brasil e da periferia em geral, as fases do imperialismo. Né? Então, a gente está aqui numa fase muito mais dura do imperialismo, que que na periferia corresponde à fase da novíssima dependência. E aí ficou muito difícil mesmo, né? Qual a saída? Gente, não sei, certo? Realmente não sei. Está muito difícil, e é essa dificuldade para você entender a ascensão do fascismo, que nunca teve força no Brasil a ponto de eleger uma liderança fascista e colocar à frente do Estado, isso nunca aconteceu. Tem a ver com essa nova fase da dependência, que é a novíssima dependência, essa dificuldade mesmo de promover desenvolvimento com dependência, como foi possível após a Segunda Guerra Mundial. Bom, e eu vou parar por aqui e abrimos para o debate. Obrigado, professora Angelita. A gente vê a importância do estudo de Poulantzas para poder compreender o estado atual, o estágio atual que vivemos, né? E o que nos aponta para o devir. Pessoal, as inscrições estão abertas para a pergunta, mas eu queria já, de início, professora, fazer uma colocação para você. Eu estou com uma certa dificuldade aqui para voltar na tela grande. Sou eu que faço. Ah, você? Ah, não, ponha lá em cima na galeria. Em cima do lado direito tem uma seta azul. Seta azul, certo. Ah, já vi. Mas não consigo. Mover, será? Restaurar? Isso. Não tem essa opção. Professora, lá no canto extremo direito superior, consegui. Tem consegui, view. consegui. Isso, e daí Eu galeria. Consegui. Obrigada. Isso. Professora, você falou sobre o fascismo e algumas, né, caracterizações, e hoje há um debate no Brasil em caracterizar o governo Jair Bolsonaro como fascista. Poderia se relacionar ou aponta que pode ser uma etapa para isso, pode se vir a se tornar? Como é que você vê esse debate? Olha, infelizmente, eu acho possível, lógico, né? Porque agora parece que o movimento está se enfraquecendo muito, né? E as pesquisas indicam que o apoio realmente fascista, né? Que as forças realmente fascistas do bolsonarismo não passam de 12%. Mas já é assustador que ele tenha sido eleito, né? Então, eu não diria, olha, o fascismo é impossível no Brasil, porque não tem argumento econômico. O desenvolvimento das forças produtivas no Brasil é avançado, aqui não tem fascismo. Esse argumento que não valia nem lá para a Alemanha, para o Brasil, evidentemente,
não vale. Né? A democracia no Brasil, as pesquisas indicam que ela é apoiada pela maioria. Eu acho que tinha que fazer uma pesquisa qualitativa para ver exatamente o que essa maioria entende por democracia, né? Porque também é muito quando você, né, vai para as definições, tentativas de definições mais precisas, né? Eu acho que hoje, se fosse hoje, as eleições, se as eleições fossem hoje, estava Lula, né? Agora, dado Lula, não significa que vão deixá-lo assumir, não significa que inexiste a possibilidade de um golpe militar, né? Tradicional, no sentido tradicional, porque uma coisa é você ir tentando pelo regime político e corrompendo, e vai corrompendo até alcançar a própria forma de Estado, né? Outra coisa é você intervir militarmente mesmo, dar um golpe de força. Agora, parece que essa alternativa também está muito difícil, porque não conta com o apoio dos Estados Unidos, né? Porque eles estão combatendo a Venezuela, dizendo que lá é uma ditadura. Não teria muito sentido você apoiar uma ditadura militar no Brasil. Também eles não confiam muito nos militares, porque os militares no Brasil, no período de 64 a 84, foram intervencionistas, foram desenvolvimentistas, né? Se eles pudessem entregar o poder para a Polícia Federal, talvez eles ficassem mais animados. Mas entregar para os militares brasileiros, eu acho que é sempre um risco, né? Então, não tem apoio dos Estados Unidos. Eu duvido de um golpe no Brasil, tendo em vista a importância que o Brasil tem, né, na América do Sul, sem apoio dos Estados Unidos. O que pode acontecer é o Lula ganhar, entrar num acordão com eles e com as forças de sempre no Brasil, pronto. E aí fazemos a transição para uma volta à normalidade sem passar pelo fascismo. O governo Lula não vai ser um governo, na minha opinião, né, pelo menos por enquanto, não vai ser um governo de esquerda, não, né? Mas é o preço. Agora sim, eu acho que é o preço a se pagar para se livrar do fascismo. Obrigado, professora. Quero convidar a professora Maria Cecília para coordenar o debate das algumas colocações e perguntas que já estão postas no chat. Professora Maria Cecília, por favor. Bom dia a todos. Professora Angelita, muito obrigada por tanta partilha nessa manhã de sábado. Muito obrigada também aos participantes. O Pedro Bergamichi agradece pela sua exposição, o Alessandro, a Ariane e o Luiz também a parabenizam pelas suas contribuições, a Jaqueline e a Ana Cláudia também. Estamos todos muito, muito, muito satisfeitos com a sua fala, com os seus esclarecimentos. Nós temos também, queridos participantes, a possibilidade de fazer a inscrição para a pergunta direta para a professora Angelita. Nós temos duas possibilidades, ou pelo chat, ou aqui embaixo na tela de vocês vão ter o instrumento Raise Hand, que é levantar a mãozinha, tá? Também a gente vai seguindo por essa ordem. Mas vamos lá, professora. O Luigi faz uma consideração solicita para a senhora para que a senhora possa estar desenvolvendo mais na exposição a sua objeção acerca do conceito de aparelhos ideológicos de estados de Althusser e dos aparelhos privados de hegemonia em Gramsci. Qual seria essa sua objeção, conforme você colocou no decorrer da sua explanação? Queridos participantes, eu fecho nessa primeira, até mesmo por ser um pouquinho mais ampla, e em seguida nós iremos intercalar com perguntas ao vivo e blocos de perguntas temáticos, certo? Maria Cecília, tem mais uma pergunta aqui, ó.
do Fernando. Acho que dá para encaixar nesse bloco já, primeiro. Ok. O Fernando, ele pede para que a senhora possa distinguir o fascismo do neofascismo. Né? Como que isso pode ser compreendido e distinguido, né? Certo, professora? Depois seguimos, então, para as intervenções orais. Muito obrigada. Com a palavra, por favor. Com relação aos aparelhos ideológicos de Estado, né, ou aparelhos privados de hegemonia, eu discordo pelo seguinte. Embora eu ache esse livro do Althusser, em especial, muito simpático e tal, eu acho que o Estado ele não deve se tratar dessa forma expansiva. Né? Quer dizer, vamos pensar uma igreja neopentecostal hoje no Brasil, que é essencial para a manutenção, né, porque é base de apoio do bolsonarismo. Essa igreja seria aparelho ideológico do Estado? Não, é um aparelho privado que contribui, né, para conformação, que contribui para a ascensão do bolsonarismo e tudo mais, mas não é um aparelho ideológico de Estado, é um aparelho privado, né? É uma instituição privada, essa igreja neopentecostal. Eu acho que é preciso manter essa distinção entre o que é Estado e o que é aparelho ideológico. Ah, mas o Estado tem aparelho ideológico também? Tem, lógico. Né? Tem as escolas sob o controle do Estado, você pode falar que são aparelhos ideológicos, não, que produzem ideologia. Né? Todo o Estado... A questão da ideologia é a seguinte, se você pensar... Aqui eu estou expondo, sobretudo, a posição do Décio Sais, a leitura do Décio Sais que ele faz do Polanski. Se você pensar o modo de produção, como essa relação de dependência recíproca entre economia e política, né, essa articulação ela produz efeitos ideológicos. Né? Aí você tem os efeitos ideológicos decorrentes da própria organização do Estado, né? A organização burocrática, o direito capitalista, o burocratismo, né? Então, produz efeitos ideológicos. Então, quer dizer, o Estado ele produz efeitos ideológicos e ele tem aparelhos ideológicos, mas uma coisa é o Estado. Né? Uma visão expandida do Estado não ajuda. Por que não ajuda? Porque dificulta você vislumbrar a possibilidade de tomada do Estado, né? Qualquer coisa. E também porque não é aparelho privado, é aparelho privado. Né? Uma igreja é aparelho privado, uma igreja neopentecostal é, né, uma igreja que visa, sobretudo, o lucro e difunde ideologias reacionárias. Né? Mas não é Estado, não tem sentido, né, chamar esses aparelhos religiosos, digamos assim, essas igrejas, não estou falando da igreja que fica mais fácil entender, de aparelho de Estado. Mas, em geral, essa ideia expandida do Estado é muito ruim do ponto de vista da luta política, porque se tudo é Estado, fica muito difícil. Né? Não, Estado é Estado. É a mesma coisa da concepção de poder do Foucault. Né? O poder está em toda parte, mas está em toda parte, você combate como? Né? Então, é muito ruim esse tipo de divisão, na minha opinião. E não corresponde à realidade. Né? Estado é Estado, Estado tem um aparelho repressivo, Estado tem um aparelho jurídico, tem uma forma de organização, né? Que produz efeitos ideológicos. Você não faz concurso para pastor, você não faz concurso para selecionar, em geral, não faz, né? O pessoal que trabalha na imprensa, na escola, essas coisas todas, né? A forma burocrática de organização que tem efeitos ideológicos fundamentais para a manutenção e reprodução do capitalismo não diz respeito ao Estado. Acho que é importante distinguir o Estado, que é Estado, do que são entidades privadas que difundem ideologias, e difundem ideologias muitas vezes, na maioria das vezes, que são ideologias compatíveis com aquilo que o modo de produção capitalista produz por efeito. Né? Então, essa articulação entre a esfera econômica e a esfera política, ela tem efeitos ideológicos. Esses efeitos ideológicos perpassam, né,
entidades privadas que difundem ideologias, né? Evidentemente, mas uma coisa é o Estado, outra coisa é essa organização privada de difusão que tem, né, que difunde ideologias, como os meios de comunicação e tudo mais. A questão da distinção entre fascismo e neofascismo, eu te aconselho a ler o Armando Boito, porque é quem trabalha com a tese de neofascismo, né? Aí tem um texto dele que eu acho que o Danilo podia pôr aqui para vocês, que saiu nos cadernos CRH, recentemente, acho que mês passado, que faz bem essa distinção entre o que seria o fascismo e o que seria o neofascismo, né? Tem diferenças, mas tem elementos comuns que permitem, segundo o Boito, falar em neofascismo. Mas eu te encaminharia para a leitura dele, porque é realmente... E aí, você lê um texto do Armando, são tão bons, são tão fáceis de entender que seria melhor. Esse texto em especial, aqui, ó, o Danilo já colocou aqui. Danilo já colocou, professor. Ele faz uma distinção muito, muito objetiva, muito boa entre o que foi o fascismo e o neofascismo. Neofascismo aqui no Brasil não dá para falar como Estado, né, ainda. Só tem o que é um movimento, uma força que é portadora e difusora de ideologia que é fascista, né? Essa coisa de eliminar o outro, de acabar com as instituições liberais, de fechar o Supremo com cabo e sei lá o que, isso tudo é fascismo, né? De metralhar a petralhada, quer dizer, a negação da oposição, isso é um comportamento fascista. Sem falar na dimensão conservadora mesmo, né? Comportamental, né? Que é tudo fascismo mesmo, ideologicamente fascismo. Professora, a Gabriela também agradece a sua explanação, tão importante, né? Esse seu esclarecimento nessa diferenciação, né, do Estado e governo, para que a gente possa ter essa clareza e compreender melhor, né, esses fatos. O Danilo, né, querido Danilo, bom dia, nosso assistente bibliográfico, né, Danilo, que sempre nos apoiando aí com as indicações já para um acesso rápido de todos os participantes. Penso, professora Angelita, que como faremos quando o Danilo indicar alguma referência, porque ele realmente é uma pessoa que colabora muito aqui nessas manhãs de discussão. Então, Danilo, querido, com você a palavra para a pergunta à professora Angelita para a sua colocação. Por favor. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer a Angelita pela essa colaboração, parceria, né, que venha muitas outras pela frente, né? E parabenizar pela exposição também. Bom, queria, na verdade, colocar duas questões para a Angelita, né? Uma que tem a ver mais diretamente com a reflexão do Poulantzas, porque ele, a meu ver, ele parece utilizar uma mesma... Parece não, ele utiliza uma mesma expressão para designar coisas distintas, né? E essa expressão é a forma de Estado. Ou seja, a expressão, né, forma de Estado aparece, né, como para designar a forma de Estado de exceção ou democrática, mas também aparece para falar sobre forma de Estado liberal e intervencionista, né? Enfim, não acho que isso gera uma confusão, né? Porque às vezes na leitura eu acho que ele vai intercalando entre uma coisa e outra, e eu acho que gera uma confusão, é que o Décio, naquele livrinho Democracia, né, ele procura essa segunda definição como forma de Estado liberal e intervencionista, ele acaba descartando. Como é que você pensa nessa... Enfim,
se há uma confusão mesmo, né? Se trata de dimensões distintas, né? De conceitos distintos, né? Que nome dar aos bois, né? Vamos dizer assim, né? Para pensar especialmente essa diferença entre o liberal e o intervencionista ali, né? E a segunda observação, questão, tem a ver com aquela fala que você fez bem no início, né? Aquele apontamento que você fez bem no início. Você diz o seguinte, né? Que para o imperialismo, né, não interessa tanto, enfim, ele é menos, ele se apresenta mais na periferia, né? Para evitar a concorrência de outros, né? Menos como uma política pura de sucção, né? Do que vem dos países periféricos independentes, né? Aí eu fico pensando assim, como é que a gente poderia relacionar essa caracterização, né? Essa ideia, né? Com as burguesias, né? A gente tem o Poulantzas mesmo faz essa formulação, né? Que existe esses diferentes tipos de burguesias, uma burguesia mais ou menos integrada, o imperialismo, etc., né? Mas essa colocação que você aponta me parece indicar o seguinte, né? Em determinadas situações, um país imperialista, como, por exemplo, os Estados Unidos, não tem nem sequer interesse em investir, né, naquele país, porque a coisa, assim não há não vê, enfim, problemas para para a construção das suas empresas, do seu Estado, né? Vamos dar um exemplo aqui que eu acho que é motivo de polêmica entre os poulanzianos, talvez, né? E como caracterizar, por exemplo, os bancos nacionais, né, no Brasil, né? Ou seja, será que podem ser pensados como burguesias internas por se opor à entrada de capital estrangeiro no Brasil, né? E às vezes é difícil achar essa oposição claramente aberta, né, das intervenções dos bancos nacionais, né? Ou será que os Estados Unidos, os países europeus, não têm efetivo interesse de adentrar na economia brasileira, né? Enfim, aí, ou seja, o sistema se preserva como sendo predominantemente capital nacional, né? Bradesco, Itaú, né? Os dois bancos públicos, né? O Caixa e Banco Brasil, um banco estrangeiro que é o Santander, né? Mas tem um predomínio claramente nacional por conta de que não há um desejo, né? Enfim, não é uma aposta, né? Dessas instituições financeiras dos países imperialistas em abocanhar aí o sistema privado bancário, né? Ou o sistema bancário nacional, né? Enfim, estou perguntando, enfim, aí a questão que se coloca, né? Ou seja, como identificar essa efetiva contradição se há uma desistência de uma das partes, né? Ou seja, se uma das partes não tem interesse, como teve na Argentina, por exemplo, de comprar várias instituições, de dominar, controlar, né? Lá tem banco francês, banco norte-americano, né? Dominando a economia argentina, que tem uma moeda muito mais fraca, né? Mas, enfim, será que é resistência mesmo das frações burguesas nacionais? Ou será que é desistência enfim, desses capitais privados internacionais, né? Estrangeiros, né? Então, estou pensando um pouco a partir da sua colocação, como trabalhar essa questão de que tento evitar a concorrência, só vai para a periferia para evitar a concorrência, né? Como que trabalhar isso, essa formulação que você havia feito do ponto de vista das frações burguesas, né? Burguesia interna, burguesia nacional, não sei se me fiz claro aí, né? Ou seja, a burguesia interna não precisa nem se opor, porque não há interesse, né? A burguesia, esses capitais privados não têm, eles talvez se oponham mais ao capital público internamente, né? Ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica, interesse no fundo de garantia, interesse, né, em oferecer crédito para setores mais amplos do que efetivamente um confronto, né, com um capital imperialista nesse setor, né, nesse segmento. É isso. Não sei se me fiz claro aí. Respondo já? Sim, professora, pode responder, amada. Olha,
Sim, com relação à forma de Estado, eu acho que realmente o Polanski oscila, né? Oscila também em relação às esferas política, econômica, ideológica. De vez em quando ele põe lá o ideológico, mas nunca fala, né? Tem essas oscilações no Polanski. Eu acho que a forma de Estado, eu definiria forma de Estado como ou é autocrática, Estado de exceção, ou é democrática. Pronto, é a forma de Estado. Se tem um órgão eleito de representação popular, é a forma democrática liberal. Se não tem, se o poder é monopolizado, geral pelo executivo, né, e acompanhado de todas as características de um Estado de exceção, é Estado de exceção, pronto, a forma é Estado de exceção. Então, não tenho nenhuma dúvida que assim, a forma de Estado diz respeito a ter ou não esse órgão de representação eleito, né, dividindo o poder, e tendo poder efetivo, lógico, né, não pode ter um papel decorativo como teve na ditadura militar. Eu diria que a forma de Estado eu definiria por aí, né? Que está mais afim à posição do Décio Sais mesmo, porque o Polanski é meio confuso. Né? Agora, a questão, quando ele fala em Estado intervencionista, o Estado na fase liberal é mais intervencionista, o Estado na fase imperialista é mais intervencionista que o Estado na fase liberal, ele próprio tem esse cuidado de dizer, olha, também era intervencionista na fase liberal, é que aqui muda, né? Porque é difícil mesmo, mas eu acho que compreensão, né, para ser mais compreensível, ajuda você a falar, olha, na fase aqui do capitalismo concorrencial, o Estado era importante, era definitivo, sempre foi, capitalismo sem Estado não existe, mas ele não tinha a mesma presença que ele vai ter no imperialismo. Ele não tinha o mesmo peso que ele vai ter no imperialismo. Então, nesse sentido, você falar, olha, aqui ele é mais intervencionista do que ele foi ali na fase liberal, usando o liberal aqui no sentido econômico, né? Que o Estado, a participação do Estado na economia ali, na fase concorrencial, não se compara ao que será a intervenção do Estado e a presença até empresarial do Estado no pós-guerra, né? Então, aí tudo bem. Mas o Estado liberal, a forma de Estado liberal, democrático liberal, pode ser muito intervencionista. Se você pensar o welfare state, ele é uma forma de Estado democrática liberal muito intervencionista, né? Então, a questão da intervenção não é do Estado na economia, ela pode ocorrer, como ocorreu no fascismo, né? Fortemente, assim, a questão do Estado de exceção intervencionista mesmo, o pessoal fala que, olha, ali Keynes na veia, né? Para entender o fascismo. Intervenção. Agora, ela pode ser também, o welfare state também é intervencionista. E para radicalizar os Estados Unidos, o que é a política de defesa dos Estados Unidos, se não intervenção do Estado para aquela economia funcionar e se reproduzir? Então, né, intervenção mesmo e pronto. Então, essa questão eu acho que realmente está confusa no Polanski, né? Mas você pode ter um Estado autocrático, fascista, intervencionista, né? E você pode ter um Estado politicamente liberal, como o welfare state é, intervencionista, e você pode ter um Estado liberal, politicamente e economicamente intervencionista, como o norte-americano é, no caso, né, que o pessoal chama de keynesianismo bélico. Então, não vejo muita dificuldade aí para, né? Acho que mais do Polanski está meio confuso mesmo. A questão da necessidade ou da competição, essa pergunta é muito difícil, né, Danilo? A gente pode tentar escrever um artigo junto, mas é muito difícil, né? Eu acho que se o Brasil privatizar o Banco do Brasil, que o capital estrangeiro tem interesse. O Banco do Brasil é uma mina, né? O Santander, mesmo que está aqui, vai ser o primeiro a ter interesse em adquirir uma porção. Agora, é muito difícil você privatizar o Banco do Brasil. Então, o que eu acho que também o capital estrangeiro interessado em abocanhar uma empresa como o Banco do Brasil pensa, isso aí vai dar muita confusão trabalhista, vai dar muita confusão, é melhor a gente não mexer nisso aí, né? E já antevendo, na Argentina, não era tão difícil assim privatizar bancos estatais, né? Agora, no Brasil, você privatizar o Banco do Brasil é difícil, você vai ter uma reação aí, né? A sociedade brasileira, em geral, não sei se apoia a privatização do Banco do Brasil, porque a gente tem um certo carinho pelo Banco do Brasil, como banco que acompanha,
né? Eu não acho fácil. Então, também pode ser que o capital estrangeiro até queria o Banco do Brasil. Quem não quer o Banco do Brasil se for capital financeiro, né? Mas ele já pensa que vai dar muita confusão, que vai ter muita greve, que vai ter muita questão trabalhista, e aí não se interessa. Mas acho que é uma empresa que o capital estrangeiro, se fosse fácil, né? sem grandes dificuldades, privatizar, adoraria comprar, né? Porque é muito lucrativa mesmo, a Caixa é muito lucrativa, né? Essa coisa de loteria e tudo mais, se o Estado passar totalmente para mãos privadas, né? Então, e o Guedes adoraria privatizar o Banco do Brasil, né? Agora, as frações, o Bradesco gostaria de comprar o Banco do Brasil? Lógico que gostaria. O Itaú gostaria? Lógico que gostaria. Agora, se for esse governo, ele vai entregar para o capital americano. A não ser que o capital americano não queira. Mas querendo, ele entrega. Vai falar, os Estados Unidos são melhores, vão introduzir competição, esses bancos brasileiros, esses banqueiros brasileiros não contribuem em nada, vamos entregar para os Estados Unidos e pronto. Outra coisa, os Estados Unidos se interessaria? Bom, se a China se interessar, os Estados Unidos se interessa, ele não vai deixar uma empresa como o Banco do Brasil parar nas mãos chinesas, né? Então, também tem que levar em consideração esse fator que é a competição agora entre China e Estados Unidos, né? A gente vai privatizar o Banco do Brasil, mas a gente vai proibir a China de participar. Não pode, né? Mas então a China vai participar. Bom, os Estados Unidos participam. Que é aquela coisa para não deixar a China entrar, né? Então, tem muitos fatores, né? Agora, o que eu estou querendo dizer é que essa tese que aparece muito nos marinistas, na teoria marxista da dependência, de que o capitalismo central, o capitalismo imperialista precisa da periferia, precisa que a gente que garante o desenvolvimento lá, é uma tese muito primária, né? Na verdade, eles são desenvolvidos porque eles dominam o processo de inovação científica e tecnológica, porque eles têm capital financeiro, porque eles chegaram antes, porque eles são países exportadores de capitais, a gente é importador de capital. Ele precisa da gente, né? A gente ajuda, lógico, a gente contribui fornecendo matérias-primas e tudo mais, né? Mas dizer que eles só são... Eu já ouvi gente falar isso, só tem welfare state no norte da Europa, graças à periferia. Gente, que isso? Tem welfare state no norte da Europa porque os trabalhadores foram para a rua, porque elegeram um parlamento progressista, porque quebraram tudo, porque, olha, ou tem bem-estar social aqui, ou melhor, a União Soviética, que está aqui do lado, construindo um Estado socialista. Né? Quer dizer, você dizer que ele só existe por causa da periferia, tem países do norte da Europa que nem depende da periferia, né, para manter o welfare state. Então, isso é uma visão muito primária, né, e é muito, muito comum no pensamento mais à esquerda. Né? E aí a tua observação é excelente. Às vezes o capital estrangeiro nem quer vir para cá, né? Imagine mexer com o Brasil ainda nessa crise, governado por malucos. A gente está vendo aí que eles estão indo embora, né? Professora, para colocar um pouquinho mais de pimenta nessa segunda pergunta do Danilo que ele fez, para deixar um pouquinho mais difícil, eu vou me atravessar um pouquinho na frente da Ângela, que é a próxima inscrita, mas o Danilo fez a pergunta com relação a esse interesse das instituições financeiras, né, como a privatização do Banco do Brasil, Caixa Econômica, enfim, e esses bancos, essas instituições que estão virtuais, né, que parece que está tendo uma febre dessas instituições virtuais. Como que isso se assenta nesse cenário, no seu ponto de vista? Como eu digo, é só para deixar um pouquinho, colocar um tempero aí na pergunta do Danilo. Eu li hoje ou ontem, não lembro, que esse banco totalmente online, aí, como chama? Nubank, né? É isso? Hoje nós tem o PicPay, Nubank... Tem vários. Mas esse Nubank aí está super valorizado, viu? Estou achando que logo ele é comprado por algum capital estrangeiro. Porque ele está sendo muito valorizado, deu muito certo, né?
Eles compram, na empresa que dá certo, eles compram. Você vê a coisa, isso na área da informática, né? Quando Campinas, pelo menos, tem 2 empresas, né? Então, quer dizer, eles compraram, aí surge uma empresa, ela dá certo, surgiu, acho que uma empresa que chamava GVT, conseguiu aí um nicho no mercado, já foi adquirida eu não lembro, pela Vivo, acho. Então, esse processo de monopolização, né, do grande capital e comprando as pequenas que dão certo é constante, né, permanente. Realmente são várias vertentes aí que se assentam nesse cenário, né? E a impressão que eu tenho é que a cada dia vai se dando um novo direcionamento, né, professora? O Luiz Henrique de Proença agradece, parabeniza, né, as suas colocações, as suas contribuições, e agora eu passo a palavra para a Ângela Lazanga. Muito obrigada, Ângela, seja bem-vinda, por favor, obrigada. A palavra é sua. Obrigada, Maria Cecília, obrigada a todos e a todas que estão presentes aqui hoje, e um agradecimento especial à Angelita, né, por ter aceito o nosso convite para participar desse curso. Assim, realmente a sua contribuição foi fundamental, Angelita. A gente aprendeu muitíssimo hoje aqui, com certeza. Espero que consigamos nos reunir outras vezes em outras oportunidades. Então, eu gostaria de te fazer uma pergunta, Angelita, mas de ordem conceitual. Né? Quando você fala, né, de estado de exceção, eu gostaria de saber se você poderia nos oferecer alguns elementos a mais para a gente entender o que seria esse estado de exceção, no sentido de que o Estado democrático liberal, então, seria um Estado normal? Né? Por que a gente pode falar de estado de exceção se, aparentemente, há uma alternância, né, entre um Estado democrático, liberal, e um Estado autocrático? Né? Então, por que falar em estado de exceção? Né? Se essas duas, vamos dizer, realidades caracterizam o Estado de tipo capitalista? É essa a minha pergunta. Eu vou responder mais uma coisinha para Maria Cecília, depois que eu pensei, porque essa coisa do capital não se interessar, no interior mesmo de uma nação, é muito frequente o capital monopolista não se interessar para ir para determinadas regiões, para determinadas cidades, o que permite a sobrevivência do pequeno capital, médio capital. Você vê grandes redes de supermercado não vão para a cidadezinha pequena, né? Aí os mercadinhos sobrevivem, né? E essa pequena burguesia das cidades do interior, pelo menos em São Paulo, é muito fascista, né? É uma coisa, quer dizer, uma coisa boa, olha, sobrevive o capital nacional, o pequeno capital sobrevive, porque esse grande capital estrangeiro ou nacional não quer nem ir para esses lugares muito de baixa renda, muito afastado, muito pequeno. Então, a pequena burguesia, que boa, a pequena burguesia brasileira sobrevive. Sobrevive, mas é fascista, né? É uma coisa, também tem sempre o lado bom e o lado ruim, né? E tem uma economista britânica, a John Robson, que ela disse, olha, pior que o capital imperialista se interessar por um país é ele não se interessar. Né? Então, também a situação com relação ao imperialismo... É a indiferença, né, professora? Imagina. Nem o elogio, nem a crítica. A indiferença é a pior, né? A indiferença. Eu não vou para aí, não me interessa. Aí o país está lascado, se ele for um país pobre, periférico. Né? Mesmo no caso do Brasil, que você tem uma concentração aí no pós-guerra de investimentos estrangeiros aqui, isso fez com que eles não fossem para países vizinhos, por isso que o Brasil se desenvolveu muito mais, né? Então, tem esse fator também, né? Mas eu acho essa frase excelente, olha, pior que o capital imperialista se interessar por um país é ele não se interessar. Mas, enfim, no caso do estado de exceção, eu falei em estado de exceção porque é a linguagem do Poulantzas, né? Eu não falaria em estado de exceção por uma razão, por isso, porque significa dizer que o Estado liberal é o normal. Imediatamente você está abraçando a ideologia liberal.
Eu falaria em autocracia mesmo, né? Tem ali aquele texto do Sartori, que é um liberal, mas que eu acho bem, bem bom aquele textinho dele, que ele fala, num polo você tem a autocracia, no outro polo você tem a democracia. Como essa democracia é muito pobre, é melhor chamar de poliarquia mesmo, né? Então você fica ali. Aí você teria níveis de autocracia e níveis, né, de democracia. É uma coisa bem didática e eu acho que ajuda muito. Agora, por outro lado, eu acho que em determinadas conjunturas, como a nossa atual, abraçar essa ideia, né, e falar, olha, o estado de exceção é exceção, a normalidade tem que ser democrática liberal para combater a ascensão da extrema-direita, pode ser estrategicamente bom. Então, eu, às vezes, apelo mesmo, né? Olha, isso aqui é estado de exceção, não pode ser isso, tem que ser o estado normal. O estado normal é o liberal democrático, porque na luta política vale tudo, né? Para combater o fascismo, para combater a extrema-direita, né? Então, também tem isso, tem que ver cada caso é um caso, né? Eu não sou uma pessoa de muitos princípios, né? Depende de quem é o inimigo. Quer dizer, se você fala que adotar a ideia de estado de exceção é abraçar a ideologia liberal e dizer que o normal é o liberalismo, ok, tem aspectos muito negativos nisso, mas, por outro lado, dependendo da conjuntura, como uma conjuntura de ascensão do fascismo, da extrema-direita, é bom, é conveniente abraçar. Olha, o Estado liberal é a normalidade, a exceção é um desvio, é uma degradação, a gente tem que combater. Né? Então, aí depende muito da conjuntura política. Né? Obrigada, Luiz Henrique. Luiz Henrique é meu orientando. Acordou cedo hoje. É muito... A gente fica muito feliz, né? Quando os nossos alunos, nossos companheiros aí que seguem os nossos passos, vêm nos prestigiar, né? E também aproveito aqui para agradecer a todas essas pessoas aqui presentes que estão, né, conosco desde o primeiro dia desse curso de formação, que vem nos aquecendo, né, com essa solidariedade virtual. Professora Angelita, eu agradeço muito pelas suas respostas, pela sua disponibilidade. Aqui no chat nós não temos mais perguntas, e todas as suas colocações foram muito didáticas e esclarecedoras. E agora eu passo a palavra para o Kiko, querido, para que ele possa seguir com a finalização dos trabalhos. E, professora Angelita, posso dizer que foi uma manhã de muita aprendizagem, de um conteúdo muito denso, mas que você conseguiu deixar ele muito mais tranquilo, para que a gente possa fazer aí os nossos nexos. Muito obrigada, professora. Kiko, por favor, com a palavra. Obrigado, Maria Cecília, por essa coordenação. Eu queria chamar a professora Maria de Fátima para fazer o encerramento. Pode ser, professora, por favor? Eu também quero agradecer, mas, sobretudo, reconhecer o quanto esta iniciativa do TEP encontrou acolhimento em Danilo, em Ângela, em Angelita. E, dessa maneira, podermos estar nos aprofundando na obra de Polantzas. Eu, nas minhas orientações de políticas educacionais, tenho puxado todo o grupo TEP para o estudo de Polantzas. E há muito tempo, né, Danilo? Nós tínhamos essa intenção, acho que desde 2015, professora Angelita, de nos dedicarmos com mais afinco às teses polanzianas.
eu reconheço a complexidade da obra de Polantzes, eu reconheço a necessidade de nos debruçarmos na produção do autor e de nos ajudar a compreender as políticas educacionais. Hoje estão tensionadas, não é? Tensionadas por pedagogias que se ancoram aí nesse universo empresarial e que nos deixam perplexas quando vemos como vêm se implementando, não é, assodadamente nas escolas brasileiras. Então, é um esforço que o grupo de pesquisa faz com a colaboração generosa, solidária desse grupo convocado por Danilo e Ângela. Eu quero dizer que estamos muito provocados, muito provocadas, e nos falta tempo neste momento para ir mais longe, mas certamente o TEP, nas suas previsões de planejamento, se colocará novos desafios. Então, é esse o cenário que estamos vivendo na educação, não é? E daí a necessidade de ir mais fundo na compreensão do Estado e da formação social brasileira e de apropriarmos as contribuições que vêm aí do campo da sociologia, da ciência política, da economia, porque assim nós vemos melhor, nós entendemos melhor e explicamos melhor as políticas educacionais brasileiras. É isso. Obrigada, professora Angelita, Danilo, Ângela e a todos os que estão aqui. Kiko Isaías Costa Filho vem trançando aí junto com Danilo essas relações. Eu fico mais na retaguarda, mas reconheço o quanto temos tido de provocação para as teses em andamento e as dissertações. Vamos considerar tudo isso. Muito obrigada, Kiko. Professora Angelita, gostaria de fazer alguma colocação finais? Eu agradeço muitíssimo o convite para conversar com vocês. O Danilo é um militante incansável do pensamento polantziano. Muito bom, acho que... Saesiano também. Hã? Saesiano também, né? Saesiano também. Vou escrever um texto sobre a escola saesiana de Campinas. Outro dia o Décio falou, o Décio Sais, eu tive o prazer de ter o Décio Sais como orientador de mestrado, e ele me disse, você está bem como polantziano. Eu falei assim, a oposição diz que eu sou déciana, não polantziana. Mas, enfim, vale conhecer a obra do Décio Sais, porque ele não é só um difusor do pensamento polantziano, ele tem uma releitura mesmo do Polantzes, né? E agora ele tem escrito muito sobre educação, então são textos muito bons na área da educação. Mas eu agradeço muito o convite, foi um prazer, ainda mais sábado de manhã, alguém se dispor a discutir Polantzes, né? E foi um enorme prazer, estou à disposição. Eu coloquei meu e-mail aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma indicação de livro e tal. Mas foi um prazer, um bom final de semana para todos e vamos na luta, né? Que o nosso negócio é lutar. Nosso destino é lutar, né? Pode ser meio inútil em algumas épocas ou muito difícil, mas a gente tem que insistir, né? Obrigado, professora Angelita. Aqui encerramos, fazendo 2 colocações. A lista de frequência ainda ficará aberta por mais uma meia hora. 3 colocações. A segunda é que o link para esse vídeo estará na página do TEP para aqueles que se interessarem em ver novamente. E convidamos a todos para a semana que vem para o lançamento dos livros, né? Estão todos convidados e divulguem bastante também. Nos aguardamos na próxima semana.
Um abraço a todos. Obrigado, professora Angelita, Danilo, Ângela, Maria de Fátima e demais participantes. Tchau, um abraço a todos. Tchau, abraços. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, 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 obrigada. até a próxima. Tchau, tchau, obrigada.